Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, falar com vocês aqui rapidinho, tá? Acerca do jogo envolvendo Flamengo e São Paulo, tá? O Flamengo recebeu o São Paulo no estádio Maracanã, na sua casa, e acabou empatando pelo placar de 1-1, tá? Fazer aqui com vocês um pós-jogo rapidinho, tá bom? E assim, antes de mais nada, é necessário deixar claro, óbvio, que o Flamengo tá desfalcado de alguns jogadores importantes, né? O Plata, o Léo Ortiz, né? O Paquetá, enfim. Existe esse desfalque, de fato. Mas, dito isso, o Flamengo fez uma partida extremamente tenebrosa, tá bom? Uma partida que deixou muito a desejar, principalmente no que diz respeito à criatividade de jogadas, né? Toque de bola, aquele Flamengo que a gente se acostumou a ver com o Felipe Luiz, que inclusive foi demitido de forma injusta, né? Por ego e por vaidade, simplesmente, né? Por parte do senhor Bate. Então, assim, aquele Flamengo de posse de bola, aquele Flamengo que criava, que tinha aqueles toques envolventes de bola, que tinha criatividade, como eu falei, deixei bem claro. É óbvio que tem esses desfalques importantíssimos do Flamengo, mas o Flamengo tem que ter uma proposta de jogo. E essa proposta de jogo, independente se tem alguns jogadores importantes ou não, ela tem que estar ali enraizada na forma com que o time vai se apresentar e vai jogar. O Flamengo tem um elenco, um dos elencos mais caros da América do Sul, e o Flamengo não pode se comportar da forma que se comportou hoje contra a equipe do São Paulo. Então, assim, o Flamengo, no primeiro tempo, o São Paulo até, eu arrisco dizer que no primeiro tempo o São Paulo até foi melhor do que o Flamengo, ficou mais com a bola, tentou criar algumas oportunidades, mas o Flamengo foi muito pobre no primeiro tempo, um jogo bem feio, bem pobre no que diz respeito à criatividade e ofensividade da parte do Flamengo. Teve algumas oportunidades ali, uma bola na trave também de Pulgar, mas nada que venha a ser intenso. Foram jogadas esporádicas. Não foi um domínio, não foi uma criatividade, não foi um envolvimento no que diz respeito ao futebol da equipe do Flamengo. Dito isso, o Flamengo volta para o segundo tempo, né? Pressiona um pouco, a equipe consegue ali um escanteio e o Lohan cobra esse escanteio, uma jogada meio que ensaiada. O zagueiro, que agora me fugiu a memória, né? O Léo Pereira acaba fazendo um gol, né? Uma jogada meio que ensaiada, enfim. E o Flamengo até que dá uma melhorada com a entrada do Arrascaeta, né? Logo após o primeiro gol, o Lohan sai para a entrada do Arrascaeta. O Lohan até que vinha fazendo uma partida interessante, né? E ele entra e começa ali a criar algumas oportunidades, né? Botar um pouco mais de criatividade. O Samuel Lino se envolvendo bastante também na jogada. Inclusive, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. Não foi um jogo esplêndido da equipe, mas eu acho que o Samuel Lino é uma exceção. Eu acho que ele jogou muito bem, se envolveu, procurou. Principalmente depois que o Pedro saiu, para a entrada do Wallace Ian. O Samuel Lino passou a ter um pouco mais de oportunidades e passou a criar um pouco mais e tentar finalizar. Mas dito isso, foi um jogo extremamente pobre da equipe do Flamengo, tá? E após isso, o Flamengo, após o primeiro gol, o Flamengo dá uma recuada no time e dá campo ao São Paulo. Daí o zagueiro São Paulino vai avançando, cruza a bola na área e o Caleri acaba fazendo o gol de cabeça, o gol de empate do São Paulo. Então, assim, é um tropeço, né? Até onde eu acompanhei, o Palmeiras estava perdendo para o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo, se de fato almeja o título brasileiro, não pode entregar esses 2 pontos dentro de casa. Porque para mim o Flamengo perdeu 2 pontos e o São Paulo ganhou 1, já que vem de uma fase bastante ruim no São Paulo, derrotas, atraso de salário, transfer ban, enfim, vem de uma fase muito ruim no São Paulo. Então para o São Paulo foi um ponto, ganhou 1 ponto fora de casa, que foi importante. Inclusive o São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, né? Ganhou aquela Copa do Brasil e em algumas partidas tem arrancado um pontinho ali, até 3 pontos do Flamengo. Então, assim, eu sei que o Leonardo Jardim não acho um técnico ruim, mas como eu falei no começo do vídeo, eu acho que foi um tiro no pé, né, que o presidente do Flamengo deu ao demitir o Felipe Luiz. Então, somente por ego, do meu ponto de vista, por ego, por vaidade, por se achar, né? Então, assim, a equipe que a gente se acostumou a ver com o Felipe Luiz, uma equipe que não era uma das equipes mais glamurosas e criativas, mas era uma equipe que tinha uma identidade de jogo, um toque de bola, envolvia o adversário, ficava com a bola, criava jogadas, tinha um bom toque de bola. A gente não vê isso nessa equipe agora do Flamengo. Obviamente, como eu falei, tem esses desfalques que são importantíssimos, porém, o Flamengo tem que ter uma identidade de jogo.
tendo as suas grandes estrelas ou não. Até porque existem também grandes estrelas no banco para substituir, né, as principais estrelas. É por isso que o Flamengo tem os elencos mais caros da América do Sul. Então assim, o Flamengo não pode, com esse elenco caríssimo, apresentar um futebol pífio, feio e murcho, como apresentou nesse domingo no Maracanã. Então se o Flamengo pretende ganhar não só o Brasileiro, como outras competições nessa temporada, tem que ser melhorado. Óbvio que teve os amistosos contra o Benfica, esses amistosos servem muito para enganar, né? Contra o Benfica, contra o Olímpia e tal, que fez uma boa apresentação. Porém, é necessário manter essa intensidade nas competições que de fato são importantes e que estão valendo para valer, né? E não só um amistoso. Então é isso, né? Vou aqui fazer um acompanhamento dos próximos jogos do Flamengo para que a gente possa observar, né, de uma forma técnica a equipe do Flamengo e a sua evolução dentro das competições. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.